Fala, monstros, beleza? No vídeo anterior, nós vimos que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta causada pelo Mycobacterium tuberculose, conhecido como bacilo de Koch. Período de incubação dela vai de 4 a 12 semanas, podendo evoluir até 12 meses, certo? Transmissibilidade dela acontece por vias aéreas. Se ele te pergunta sobre a partícula, eu tenho aerossóis, lembrando que nos aerossóis eu tenho os núcleos de Wells contendo 1 a 2 bacilos em média, atinge as minhas vias aéreas superiores, passa por elas chegando nos alvéolos. Tranquilo? Sintomatologia então vai ser uma queda no meu estado geral, eu tenho uma febre vespertina, essa febre é uma febre baixa, como consequência dela eu tenho sudorese noturna, perda de apetite com emagrecimento. E agora a gente vai entrar em diagnóstico. O diagnóstico ele é baseado então em toda a sintomatologia que o paciente apresenta e de acordo com a história epidemiológica daquela doença. E o método prioritário vai ser a baciloscopia direta de escarro, que é muito conhecido como método de Barr, que significa bacilo álcool ácido resistente. É um método de coloração onde a gente vai colorir a bactéria e ela fica numa coloração de azul de metileno, certo? A gente precisa fazer duas coletas. Uma coleta vai ser feita na hora do exame, na hora da consulta, e essa segunda coleta vai ser feita no dia seguinte ao despertar. Por que ela precisa ser feita ao despertar? Porque durante a noite o indivíduo ele acumula secreção em toda a árvore brônquica, facilitando a expectoração no dia seguinte. Um outro método diagnóstico é a cultura de escarro ou de outras secreções. O que é a cultura? É quando a gente cultiva um micro-organismo. A gente coloca a secreção em plaquinhas supernutritivas e avalia o crescimento de micro-organismo. Isola ele e consegue identificar qual é o micro-organismo que cresceu naquela plaquinha. A gente cultivou ele, isolou ele, identificou ele. Em quais situações eu utilizo a cultura como diagnóstico? Quando eu tiver casos suspeitos de tuberculose, mas a minha baciloscopia ela tiver negativa, quando eu quiser diagnosticar tuberculose extrapulmonar, quando eu quiser diagnosticar pacientes que são HIV positivo, também faço quando eu tiver suspeita de resistência à droga, quando no final do segundo mês a minha baciloscopia ela ainda for positiva. Por que isso é importante? Porque a minha duração de tratamento são de 6 meses. Na minha primeira fase eu tenho 2 meses. Após os 2 meses eu tenho que ter baciloscopia negativa. Se ela ainda for positiva, indica que eu tenho doença, indica que eu sou bacilífera. Portanto, eu tenho que fazer a cultura. E por último, quando eu tiver que fazer um retratamento após falência do meu esquema básico, ou quando eu tiver que reiniciar um esquema após um abandono de tratamento. O método de imagem que é utilizado também para diagnóstico da tuberculose, mas que é auxiliar, é a radiografia. Em que situações eu utilizo a radiografia? Quando eu precisar identificar imagens sugestivas de tuberculose. E o que sugere uma tuberculose no exame de imagem? Os granulomas e as cavitações, certo? Outra situação que eu também utilizo o exame de imagem, quando eu quiser excluir qualquer outra patologia que não seja a tuberculose. Um outro exame também de imagem que é auxiliar e só vai ser utilizado quando eu tiver imagens imprecisas é a tomografia computadorizada. Porém, ele é um exame de alto custo e não dá acesso a todas as pessoas que estão infectadas pela tuberculose. Um outro método no diagnóstico da tuberculose, muito conhecido, mas que também é auxiliar, é o PPD, derivado de proteína purificada, conhecido também como teste de Mann-Tolx. Esse teste, ele vai ser feito em pacientes que não foram vacinados com a BCG ou em indivíduos que são portadores de HIV. O PPD, quando ele positiva isoladamente, ele não indica que eu esteja doente, ele indica que eu tenha infecção. Eu tenho a infecção, eu não tenho a doença da tuberculose.
O Mantoux, ele é feito com a tuberculina RT23 por via intradérmica no terço médio da face anterior do meu antebraço esquerdo, na dose de 0,1 ml ou 2 unidades, que são equivalentes. A leitura desse teste vai ser feita de 48 a 72 horas após, podendo se estender até 96. Por que se estende até 96? Porque por muitas vezes o indivíduo ele perde a ida à unidade básica para fazer essa leitura. Então eu tenho aí uma margem que dá para ele até 96 horas, certo? A leitura vai ser feita com uma régua milimetrada, onde eu vou medir o endurecimento local e a vermelhidão ao redor da área onde eu administrei a tuberculina. Antes, a gente fazia a classificação de não reator, reator fraco ou reator forte. Atualmente, a gente não tem mais essa classificação, porém, a gente considera que todo indivíduo com mais que 10 milímetros de endurecimento local já é um reator forte. Indivíduos que foram vacinados com a BCG num período inferior a 2 anos devem ter uma leitura de PPD com muita cautela, porque na maioria das vezes eles têm uma reação muito forte, podendo ter 10 milímetros ou mais de área de endurecimento local.